Comecei. Começou. Bom, boa noite. Hoje é o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos na pergunta 400. Estamos começando hoje o capítulo 8. Elisa, é contigo agora. Tá. Livro dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma. Nós estamos começando na pergunta 400, o sono e os sonhos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Bom, nós falamos sobre essa pergunta na outra aula, sobre a questão do nosso comportamento em relação a essa pergunta. Nós não respondemos a pergunta. Nós falamos sobre essa questão da gente estar muito satisfeitos, muito apegados ao nosso corpo físico. E talvez, muitas vezes, quando a gente sai do corpo físico, né, por estarmos muito apegados, nós vamos aonde? Aos lugares que nós gostamos, aos lugares que nós, o dia inteiro, né, sintonizamos. As nossas frequências. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, há uma reunião no plano espiritual para espíritos encarnados, tá? Uma reunião de estudo. E nota-se a falta de alguns alunos, né, encarnados, e o André Luiz e outro lá vão ver o que está acontecendo, porque dois, em especial, desses alunos estão faltando. E o primeiro é um caso que ele comentou, olha só, ele falou mal de alguém que já tinha desencarnado. Quando ele chega à noite, que ele precisava sair até para ir a esse estudo, o outro espírito está ali escorando ele. Quer dizer, ele evocou o outro espírito. Não deixava ele sair do corpo, porque toda vez que ele ia sair, ele viu o outro espírito e se amedrontava, se trancava no corpo. E o segundo caso, o cara era, infelizmente, ainda muito preso à questão sexual. Tá? Esse é até interessante. Quando o André Luiz e o outro rapaz chegam na casa dele, está ele lá com 3 mulheres naquela brincadeira, né? No bem bom mesmo. E com ele, quando vê o André Luiz e o outro rapaz, fica sem graça, se lembra que tinha um estudo para fazer, né? E as mulheres que estão com ele, que são espíritos desencarnados, tá? Falam, não, hoje ele não vai não. Olha só o que elas falam. Ele passou o dia todo nos convidando para este momento. Hoje ele é nosso. Está escrito lá no livro isso. Não estou inventando. Então, o que acontece? Nós falamos na aula passada, foi sobre isso, sobre essa questão da gente, né, infelizmente, está muito apegado, muito materializado, muito preso ao mundo. E tem a ver com a resposta? Tem. Mas não é bem a resposta que nós vamos ter aqui dos espíritos a Kardec. Porque a resposta aqui é num caso geral. Tá? Ninguém. Nós estamos aqui, também comentamos na outra aula, nós estamos aqui o quê? Numa escola, que é um hospital, que é um sanatório, que é uma prisão. Escola é incrível, mas para espírito inferior, não gosta. Né? Não gosta. Prisão, ninguém quer ficar preso. Sanatório, ninguém também, né? Nem gosta de ser chamado de louco. Não é isso? Tá? E qual foi outro? Prisão, sanatório, escola, eu nem me lembro mais, né? Falei ainda há pouco, já esqueci. Bom, e nesse caso aí, o que acontece? Olhando sobre essa visão, toda vez que nós dormimos, que nós nos desdobramos, tá? Nós realmente vamos viver a nossa verdadeira vida e a gente não quer voltar ao corpo por isso. Olhando sobre esse olhar, tendo esse olhar. E é o que os espíritos vão falar aqui para Kardec. Nós permanecemos de bom grado no nosso envoltório corporal?
Parece que sim, mas no geral não. Tá? Vamos lá ver como é a resposta, Elisa. É como se perguntasses se um encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Exatamente. Quando nós saímos do corpo, acho que, né, não existe no mundo uma pessoa que não se lembre de alguma saída, né, de alguma viagem, algum fato que aconteceu fora do corpo, né, nós nos sentimos muito leve. Né? Não há barreiras para nós. Apesar, nós temos que saber o seguinte: sempre que nós saímos, algum espírito está conosco. Geralmente nós não o vemos, mas o sentimos. Então a gente se sente leve, se sente mais à vontade. Vamos nos lugares também que nós gostamos. Agora vamos falar de outros pontos de vista, né? Em bons lugares. Vamos visitar pessoas que a nós não reencarnou conosco, mas são nossos amigos, tá? Que ficaram lá no plano espiritual, esperando a oportunidade para reencarnar, ou estão lá cuidando de nós, nos ajudando. Então, há muita coisa boa. Vamos para o estudo, né? Igual esses dois não foram, mas tiveram outros que foram. Então, há muita coisa boa na nossa verdadeira vida que realmente, quando chega a hora de voltar, muitos de nós não querem. E o maior exemplo disso está naquela coisa, na famosa EQM, Experiência de Quase Morte. Todo mundo que é dado como morto e depois volta, né? A gente vê nos filmes, vê os relatos, é isso aí, estava de uma alegria tremenda lá do outro lado, numa felicidade tremenda, se sentindo muito bem, aí de repente vem alguém e fala: meu amigo, tu vai ter que voltar para o teu corpo. Né? É uma tristeza. É voltar para a prisão, é voltar para o sanatório. Não é isso? A pessoa se sente, né? Acaba aquela liberdade que nós temos lá. Então, nós, como espíritos, estamos aqui realmente, né, por necessidade. Nenhum de nós, se pudesse não reencarnar, com toda certeza não reencarnaria. Mas a nossa necessidade nos obriga e cria, sim, a vontade de vir. Porque nós sabemos que se a gente não voltar aqui para nos corrigir, para resgatar, para aprender, nós não vamos conseguir também grandes coisas lá no outro lado. Certo? Então, esse, entre os vários motivos, né, esse aí é um deles. Né? A gente se sente realmente livre, que o corpo físico é uma amarra. Tá? Realmente é pesado. Tá? Tanto que quando a gente volta, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo, mas tem muito tempo que não acontece, graças a Deus, aquela questão que eu chego, né, acordo, abro o olho, quero me levantar e não consigo me levantar. Né? Aí eu começava a ficar nervoso. Né? Isso acontecia muitas vezes quando eu era novo. Não tinha noção nenhuma de espiritismo, de desdobramento né, da alma, nada disso. E eu ficava apavorado. Eu queria mexer os dedos, queria levantar e ir ali. Tá? Porque o perispírito ainda não tinha se acoplado ao corpo, totalmente ao corpo. Né? E eu, como às vezes estava num sonho, assim, que a gente chama de sonho, né? Em alguma passagem legal, né? Não estava muito afim mesmo de vir. Mas quando era chamado, tinha que vir, olha aí o problema. Então, há vários lances que acontecem conosco, espíritos encarnados, tá? Que realmente a nossa vontade é ficar por lá. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero só falar, primo, que com todo esse nosso estudo e nossa consciência, nós ainda continuamos com medo da morte. Ainda temos esse medo. Muitos de nós, cada um dá uma desculpa, mas na realidade, mesmo sendo espírita, nós temos muito medo da morte. Né? Eu acho que são pequenas reminiscências dos nossos compromissos, que nós assumimos, sabemos que não estamos cumprindo, e quando voltar, nós vamos ter que dar conta de tudo.
testemunho, prima? Não, é o meu pensar, Mas é então é verdade. realmente o meu É, testemunho, é o meu pensar. a gente, poxa, realmente, nós estamos aqui, a gente, né, a consciência dói um pouquinho, né? Nós somos os reis da promessa, segundo Emmanuel, e nem sempre conseguimos realizar todas as nossas promessas, né? Agora, Frank. bom, oi, fala, Zé. Também tem muito da preservação, né? Que a gente tem que se preservar, porque já pensou, se nós não tivéssemos essa característica da preservação, né? Essa liberdade que a gente tanto almeja, seria muito mais fácil, né? Da gente suicidar, da gente fazer algumas coisas, né? Agora, medo, nós temos, com certeza. Tinha medo quando era pequeno, eu falava para minha mãe, não quero morrer. Mas por que eu falava aquilo? Alguma reminiscência do passado, né, que eu trouxe comigo e já estava já tava me catucando, né? Então, nós temos medo mesmo, mas a preservação. Quando você se desdobrava, ia lá no outro lado, via um carnê desse também para pagar, né? Já pensou? Tinha que ficar aqui, tinha que ter medo de morrer. Né? Quero ir para isso lá, aí. não. E aí, Todos amigo, nós. a gente só cumpre 30% do que nós prometemos, e eu vou voltar lá, porque o meu carnê vai dobrar, então eu fico com medo, realmente. Mas já é 30%, já pensou se não cobrasse nada, não cumprisse nada? Também Já é é alguma 30%. coisa, é verdade. Vamos agradecer os 30%. Afrânia. Oi, fala, Cláudia. Também. É Cláudia? Oi, sou eu. É Cláudia? Fala. Fala, né? Essa situação aí que você colocou de a gente estar lá com os amigos, a gente tem a família espiritual que a gente deixou, que é a nossa família mesmo, né? A verdadeira família, a família espiritual, essa que a gente vê encarnado é a família que a gente precisa resgatar algumas coisas, né, com essa família. Aí a gente vai, através do sonho, a gente vai e encontra a família espiritual. Aí a gente não quer voltar. Mas essa família espiritual, por que ela também não pode encarnar junto com a gente? Nós falamos ainda há pouco, veja bem, a necessidade deles não está aqui nesse momento. E muitos ficam lá também, até para cuidar, ajudar a gente, né? Cuidar de nós. Né? São os nossos amigos espirituais, né? Nossos companheiros, né? Que estão sempre aí nos intuindo, tá? Porque cada um tem seu tempo. Né? O tempo de encarnação é formado, e é uma coisa até interessante, Cláudia, essa pergunta tua, que é o seguinte: quando nós temos um nível de consciência ainda bem assim, bem primitivo, vamos falar assim, tá? As nossas reencarnações são mais rápidas. Por quê? Falando do índio, por exemplo, desencarna, a primeira oportunidade que vem, joga ele de novo na carne. Por quê? Quanto mais tempo na carne, mais oportunidade de aprender as coisas ele terá, certo? De estimular a inteligência, a capacidade, que através do trabalho é que nós realmente, né, conseguimos fazer tudo isso. Tá? Mas à medida que o espírito começa a ter um nível de consciência maior, vamos falar pelo lado intelectual mesmo, não vou nem falar pelo lado do amor, da sabedoria, as nossas reencarnações começam a ser mais lentas. Por quê? Há que juntar um grupo, tá, que esteja mais ou menos no mesmo nível, para voltar junto. E isso demora um pouco mais. Então, muitos desses casos aí, esses amigos que ficaram por lá, né, o pessoal até brinca muito que o Emmanuel dava duro no Chico. E o pessoal fala, mano, fica dando duro no Chico, mas ele vai desencarnar e você vai voltar. E parece que diz que aconteceu, né? Dizem que o Emmanuel está encarnado e o Chico está lá desencarnado, deve estar ajudando até o Emmanuel. Então, digamos, esse momento de cada um, só quem sabe são os maiorais, não somos nós. E cada vez mais que a gente vai conseguindo uma condição melhorada em níveis de consciência que eu estou falando, as nossas encarnações vão ficando mais lentas, tá? Mais demoradas para a volta, que eu estou falando,
E, de repente, também, né, esse que estava lá em cima precisa voltar mais vezes. Aí já somos nós que vamos ficar mais tempo lá em cima. Hoje pode ser eles, amanhã nós. Então, esse troca-troca aí, só lá em cima, só os grandes espíritos que sabem nos dizer. Mas dá para entender que é isso aí. Tá? Eles não vieram, de repente já estão num nível maior que o nosso, não precisaram. Tá? E nós, em breve, também estaremos assim. Por que eu falo isso? Quem lê o capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, está lá o sublime visitante, Asclépios, tá? Que é um espírito terráqueo, que não tem mais forma igual nós temos. Tá? Ele já deve ser uma luz, né? Digamos assim. E falam, né? O microfone, tá? E falam o seguinte, que ele só precisa reencarnar a cada 400 anos. E o grupo espiritual dele, cadê? Onde está o grupo espiritual dele? Né? O grupo espiritual dele, ou está junto a ele, só reencarna junto a ele para missões, que ele talvez com missões de elevada importância, vamos falar lá, né? Ou então estão que nem nós aí. Em 400 anos, reencarna 4, 5, 6 vezes. Tá, nós estamos aqui, ele está lá. E nós desdobramos, vamos encontrar com ele lá, quando pudermos, né? Nosso perispírito está tão, não, sutil, né? Mais leve, conseguimos chegar lá. Ou então ele desce um pouquinho para encontrar com a gente. Entendeu, Cláudio? Fran. Entendi. Fala, José. Mas não necessariamente é desvinculado esses seres que estão com ela hoje que fazem parte do mundo espiritual dela, que fazem parte do ciclo espiritual dela. Né? Desde que ela nasceu, bisavô, avô, tal, isso tudo faz parte de um círculo também que é da parte espiritual dela. São seres que ela agregou, né, que vieram ajudar, ou ela veio ajudar, mas está todo mundo no mesmo círculo. Né? É o círculo espiritual dela também reencarnado. Né? Meu pai, minha mãe, meu avô, meus filhos, tudo isso tem uma história, né? Onde reencarnamos para, né, a gente... Depende, José Carlos, depende. É José Carlos, né? José Roberto. José Roberto. Depende. Quando a pessoa se dá bem com a família, né? Eu, por exemplo, tinha vários problemas com a minha mãe. E eu acho que a gente veio em resgate mesmo, porque eu não vivia bem com ela. E, infelizmente, né? Agora, assim, tem pessoas que se sentem bem, né? Com a família que está vivendo. É legal, mas nem todos estão com a família. Às vezes a maioria está por conta de resgate. Eu hoje tenho assim uma visão da minha mãe diferente. Perdoo ela, como eu também peço perdão, até porque eu sou menor, eu sou pequena. Ela é minha mãe e eu sou a filha. Mas a gente teve vários desentendimentos. Não é porque ela desencarnou que eu vou falar o contrário, mas hoje eu faço assim um trabalho comigo de que ela deu o que ela pôde fazer por mim, entendeu? Eu que estou tendo essa consciência de que ela fez o que ela pôde, estava ao alcance, né, dela. Esses são os laços mais fortes que você tem entre um espírito e outro. Leia Párias em Redenção. Você vai compreender isso melhor. É importante Espera aí, Fran, só um instantinho. É importante observar também que essa família espiritual que a gente está falando, que são os espíritos, que a gente está há muito tempo juntos, né? Eles não têm exatamente, necessariamente, as mesmas provas que nós temos. Então, por isso que nós desenvolvemos, com o passar do tempo, provas que são só nossas, com esses espíritos que vêm a ser a nossa família. Se nós falirmos, ou se nossa mãe falir, se nossa irmã falir, não sei qual vai ser o rearranjo dessa história, mas esses espíritos dessa família espiritual que, entre aspas, a gente acha que é maravilhosa, que eu também não sei, porque eu não me lembro, não tem essa mesma prova, porque o compromisso é nosso com essas pessoas que a gente reencarna. Só isso.
É isso aí. E outra coisa... fala. Por isso falar. que eu acredito que toda família, em toda família há o resgate. E toda família espiritual são todos os espíritos. A família Encarnados e espiritual desencarnados. são todos, exatamente, são todos os espíritos. É isso. Né? E encarnado, toda família tem um resgate, com certeza. Não existe a família maravilhosa perfeita. Eu já penso assim, eu penso que a minha família espiritual está lá na parte espiritual. E é com ela que eu tenho afinidade, realmente. Que Cláudia, pensa desculpe. comigo, é a mesma sintonia. E o que eu vim aqui foi só para resgatar. Não, Cláudia, desculpa, a tua família que está com você, tá? Essa é a real família mesmo. Pode ser que um ou outro não tenha reencarnado, tá? Porque quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais também aumenta essa nossa família espiritual, tá? Quanto mais eu me elevo, mais amigos espirituais eu vou ter. Por quê? Eu passo a gostar do meu vizinho, passo a gostar do meu amigo lá no trabalho, passo a gostar lá da minha professora. Então, isso vai criando laços de fraternidade e todo mundo passa a se tornar família espiritual, certo? Mas a minha família, nós aqui, é onde eu realmente preciso do meu resgate, é a minha verdadeira família. Por quê? São aqueles que geralmente eu me reúno com eles porque eu já os prejudiquei ou fui prejudicado por eles. E, geralmente, quando alguém prejudica alguém, é porque é muito ligado. Tá? Eu não posso, o cara que é meu inimigo lá em Japeri, fazer mal nenhum a ele. Até eu chegar a Japeri, ele já fugiu, já se armou, já se preparou para mim. Né? Eu só posso realmente prejudicar quem está do meu lado. Então, a nossa família está dividida lá e cá, mas hoje, nossa família consanguínea é muito, muito importante para nós. Muito mesmo. Mais que é espiritual em certos casos. Em certos casos. Tá? Vamos lá. Afrânio, eu queria só te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu conheci minhas avós, não conheci meus avós, os maridos, né, os avós. Mas eu ouvi falar muito deles. Eles são minha família ou não? Eu não teria resgate, eu não teria, não era comigo, era só com a minha mãe, com meus pais. Ou eles são minha família, estão lá me guardando, ou seja o que for. Se você for a mãe de um desses seus avós que você não conheceu, digamos assim. Tá. É difícil dar essa resposta. É difícil dar essa resposta. Entendi. Tá? Mas já fiz só uma, tá? E já entendi, né? Entendeu bem? Entendi. É difícil dar essa resposta, mas tá joia? Então, é isso aí. E geralmente no plano espiritual, quando nós nos desdobramos, que é o assunto da pergunta, a gente vai estar com esses que a gente não conhece, que geralmente são nossos parentes, sim. São nossos amigos. Mas também tem os inimigos, não vamos esquecer disso. A gente no plano espiritual, a gente vai desencarnar, vai chegar lá abraçando todo mundo. E os inimigos que ficaram lá, que não reencarnaram, que também não era a hora deles. Né? São os nossos ditos obsessores, que essa palavra, né, infelizmente, é mal colocada. Ou são nós somos devedores dele, ou eles são nossos devedores. Tudo é uma coisa muito complexa. Seu Roberto, por favor. Nós estamos falando que o espírito encarnado ele sente necessidade de se libertar do corpo. Uma necessidade que ele sente, ele se sente prisioneiro. Mas, ao mesmo tempo, não é o nosso pensamento. É uma vontade do espírito, mas não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade porque a gente começa a pensar, se eu morrer, eu assumir uma opção de compromisso do outro lado, talvez eu não tenha cumprido todos, e se eu morrer, a coisa do outro lado para mim vai ficar difícil. Então, o espírito quer desencarnar, mas nós não queremos morrer. O espírito quer desencarnar. Porque também, se assim não fosse, se não houvesse essa preocupação do nosso sofrimento do outro lado, eu acho que o número de suicídios seria muito maior. Porque eu não tenho compromisso com outro, eu não tenho nada, aí eu vou me matar para poder me ver livre. Mas aí vem para o consciente, para nós espíritas, na maioria, porque nós sabemos que tem
alguns espíritas que se suicidaram, para nós espíritas, nós sabemos que, pelo nosso conhecimento, que nós não cumprimos aquilo que a Gordinha falou, 30% do que a gente prometeu do outro lado. E a gente fica com medo de morrer. O espírito quer desencarnar. Existe essa diferença. Nós não queremos morrer, mas o espírito quer desencarnar. E aí há um choque. Há um choque que nós não sabemos como resolver. Isso aí é um problema lá do outro lado a ser resolvido. Nós mesmos não sabemos como resolver. Tá? O espírito quer ir embora e nós não queremos morrer. Isso aí foi o nosso assunto da aula passada, foi isso aí, né? Exatamente. Há um todo choque. assunto foi esse. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Exatamente. A música, né? Porque nós sabemos que os compromissos assumidos não estão sendo cumpridos. Nós temos essa consciência. Os compromissos que nós assumimos do outro lado, nós não estamos cumprindo 30%. O Gordinha falou em 30%, mas eu digo aí que não estamos cumprindo aí muito mais do que isso. Tá? Porque realmente a gente esquece tudo e aí a carne. E a gente está vivendo na carne com todas as anomalias, com todas as coisas, os sofrimentos, todas as dores, e a gente, né, fica nesse choque. A gente chega aqui e pisa na jaca. Exatamente. E aí o senhor falou que lá em cima que vai resolver, eles vão resolver assim, ou vai por bem ou vai por mal. Sim, são eles que vão resolver. São eles que vão resolver, porque por nós mesmos a gente não vai resolver. Não gostaria de resolver. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Porque nós, espíritas, sabemos que se a gente morrer, do outro lado a coisa vai, né? A palmada vai, a panelada vai acontecer. É o velho assunto do Hospital Esperança de novo. Exatamente. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta 400? Que a realidade é essa que o senhor Roberto falou, né? O espírito quer ir embora, mas encarnado, nosso pensamento, nosso apego é complicado, né? Elisa? Vamos lá, 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Olha a pergunta aí. Né? Primeira pergunta, se permanece em bom grado do seu envoltório corporal, ou seja, se nós estamos encarnados aqui na boa, tranquilos, né? Está todo mundo feliz, está encarnado aqui. No apego estamos, sim, o espírito não. Mas a segunda pergunta é muito interessante também. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Todos nós sabemos que não. Todos nós temos plena consciência que não, principalmente os espiritualistas. Não falo nem o espírita, falo os espiritualistas, né? Que dentro do espiritualismo também essa questão do ler os sonhos, decifrar sonho, né? Isso é uma coisa muito falada, muito, inclusive, né? Muito, como é que se fala, financeiramente, né? Explorada, né? E nós temos plena certeza que quando nós dormimos, né? O corpo está dormindo. A alma nunca está dormindo. A alma não descansa. Tá? Se alguma alma está dormindo lá do outro lado, desencarnada, aí é porque ainda está totalmente presa à vida material. Nós vamos ler no livro também Os Mensageiros, tem um capítulo lá que fala os que dormem. Mas é uma coisa interessante, tá? Então, lá um pavilhão com não sei quantos mil espíritos dormindo, lá desencarnados dormindo. Por quê? Foi ensinado para eles que morreu, acabou. Tá? Infelizmente, ainda até hoje há esse ensinamento. Morreu, acabou. A alma fica lá fazendo não sei o que, esperando o dia do juízo final. Isso aí, né? Infelizmente, várias religiões ainda falam dessa forma, né, aos seus seguidores. E aquele pessoal que acredita nisso, vai lá para o outro lado e fica dormindo. Aparentemente estão inativos. Mas aí tem um caso lá que o Aniceto, né, que é o escritor do livro,
fala, André, tem lá a Ana, né, que eles chamam de Ana, dá uma olhada aí na Ana, vê o que se passa na mente dela. Na mente dela. Ele bota a mãozona lá e consegue entrar na mesma frequência vibratória de uma tal maneira que ele começa o quê? A ver, em nenhuma tela, os pensamentos da Ana. Olha que coisa interessante, né? Ele vê os pensamentos da Ana e o que é mais interessante ainda, ele penetra no pensamento da Ana. A Ana vai assassinar alguém, depois vai levar na linha do trem, para o trem passar por cima, para dar a impressão que a pessoa morreu atropelada num trem, ou estava bêbado, suicidou, alguma coisa assim, para ela sair fora do problema, né? Ele assiste tudo isso dentro do pensamento da Ana, e o que é mais interessante é que ele ainda fala, o André Luiz fala, poderia esperar o trem vir. Não esperou o trem passar. Ele poderia esperar. Né? Então, o que é que eu estou querendo falar com isso? Mesmo o espírito aparentemente estar repousando, o perispírito, no caso, a mente não para, está em funcionamento. Indo do caso dos ovoides, também no livro Libertação, eles vão ser pesquisados, a mesma coisa. Eles estão com a mente, né? O interruptor da mente não desliga. Então, em momento algum, a alma reposa, que o maior atributo que nós conhecemos da alma, qual é? Pensamento. Ao ponto de Kardec, na pergunta 90, né? 90? Deixa eu só dar uma olhada aqui. 90? Não, é da 89. 89. A 89, letra A. Está aí na tua mão, Elisa? Olha só o que Kardec pergunta para os espíritos. Livro dos Espíritos mesmo, que está na mão de todo mundo aí, pergunta 89, letra A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Tá, porque onde nós, né, como é que se fala assim, onde está o teu coração, né, está o teu tesouro, ou seja, o pensamento, onde está o nosso pensamento, nós também estamos lá, tá? Então vamos lá, olha só. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Ou seja, o caso do ovoide, ele está tão preso naquela ideia que ele vive aquele momento o tempo todo. Por isso que ele perdeu a forma, ele não consegue mais manter o pensamento para manter a forma. Mas o pensamento é um atributo do espírito, não é o espírito. Mas como ele está tão ligado, tanto que há essa confusão aqui, o pensamento não é a própria alma que se transporta, não. Os espíritos falam não. Quando o pensamento está em algum lugar, a alma também está. Então, nós, né, quando estamos pensando, estamos usando de um atributo do espírito. E no caso desses nossos irmãos que estão lá, os que dormem, tá, o atributo principal do espírito, o pensamento, está em pleno funcionamento. Então, em momento nenhum, a alma descansa. O irmãozinho que está encarnado lá no Vicente Moretti. Vamos no caso, livro Ação e Reação, do anãozinho Sabino. O Sabino tem idiotia completa. Ele não consegue sobreviver. Nem para tomar um copo d'água acho que ele consegue. O negócio dele é muito sério. A mãe dele, ele precisa da mãe para tudo. E olha que ele já é um homem. Mas aparentemente a idiotia é completa. Ele, Sabino, o idiota. Tá? Mas, de novo, o mentor, né, o Silas, fala, André, penetra nos pensamentos dele. O pensamento dele estava preso na época que ele era um barão, que era muito ruim lá na corte, as maldades que ele fez. Estava organizando na mente dele, ainda organizando. Hoje à noite eu vou pegar o fulano, ele vai ver só, ele vai se ter comigo, traidor. Tá? Então, em momento algum, o espírito para. Tá? A alma não para, está sempre em atividade.
ao ponto, né? Jesus, quando ele fala uma coisa, a gente pensa em outra. O Pai não cessa de trabalhar e eu também. Os grandes espíritos, pelo que eu saiba, não tem mão, né? Não usam uma pá, não usa nada disso, caneta, não é isso? Lá no livro da Gênesis, né? O pensamento e a vontade são como as mãos para o espírito. Não está escrito isso lá? Então, não cessar de trabalhar é o pensamento. Tá? Compreendida a pergunta? Ninguém fala nada? Uma coisa importante nessa emancipação da alma, o sonho, é o fato de nós procurarmos, consciente disso, passar bem o nosso dia e, mais ainda, ao deitar para dormir, nos concentrarmos numa prece, com fé, a prece do crer, não é aquela prece que não passa do teto da nossa casa. Porque, assim como o espírito pode, né, durante o repouso do corpo, ele pode ir para um centro espírita trabalhar, como ele pode ir para uma boate para VRK. Ele pode ir para um baixo meretrício, dependendo do comportamento dele durante o dia e o tipo de prece que ele fizer quando vai dormir. Então, mais uma vez, eu falo da importância da prece. A prece é muito importante, principalmente na hora de dormir, por aquilo que nós estamos estudando no momento. Uma prece bem feita, uma prece dentro do crer, vai nos levar a um trabalho na casa espírita, vai nos levar para assistir uma palestra numa casa espírita, mas se não for dessa maneira, nós vamos para as boates, nós vamos para o baixo meretrício, nós vamos para a perdição. Isso aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, afinal de contas, a gente estuda e está vendo aqui o que pode acontecer durante o sono, que o espírito não dorme. Dorme o corpo, o espírito vai vagar, para o bem ou para o mal. Bom, isso aí, o seu Roberto já deu até a resposta, que essa aí é a resposta. Fala, Zé. Só para contribuir sobre o pensamento. O único ser que não para de pensar 24 horas por dia é o homem, tá? O resto não tem esse pensamento contínuo. Só para deixar bem claro que a gente não para de pensar. Então, a gente, como o seu Roberto falou, a gente não dorme. Né? E até para... Espírito. Você falou aí, interessante. E onde começa esse pensamento contínuo na humanidade? Isso é muito interessante a gente saber. Né? Foi lá em... Começamos a falar. Exatamente. Tem isso na Evolução do Mundo. Evolução do Mundo. Tá? Quando a gente começa a falar, como a gente começa a dar nome às coisas, né? a tentar se comunicar dando nome às coisas, aí começa a estimular o cérebro, a estimular o pensamento, a criar. Nós passamos a co-criar também, tá? Em uma escala bem mínima, que nós somos co-criadores. Tá? Então, 40, 60 mil anos. É, isso mesmo. Quando nós começamos a nos comunicar, a fala. A Evolução em Dois Mundos está falando sobre isso. Afrânio, é falar ou é emitir sons? Começou a emitir sons, exatamente. Emitir sons. Tá. Mas aí a caneta aqui, aí ele começa... aí o outro... e daqui a pouco virou cancan. Tá? Aí já sabe que isso é o cancan. Aí já começa aí. Bom, cancan. Aí vamos olhar para a lâmpada aqui que está em cima da minha cabeça aqui. Luz, já virou luz, tá entendendo? Aí vai, aí começa a estimular a memória estimulada, há uma estimulação geral no nosso cérebro, tá? E isso aí é que vai, como é que se fala, ampliando os nossos horizontes, ou seja, como a gente sempre fala, estimulando o pensamento, estimulando o cérebro. Quando a gente está estudando, a gente está lendo algo, a gente está fazendo algo no trabalho, e está meio complicado, isso é muito bom. Porque nós vamos tentar resolver, nós estamos estimulando o quê? O cérebro. E assim começou também, tá? No centro na questão do falar, do emitir sons,
esse estímulo. Aí foi desenvolvendo, estamos aqui hoje. Hoje nós, né, garotões, estamos com dificuldade de acompanhar a internet, concordam? As informações muito rápidas, entendeu? Né? A nova turma que está aí já tem facilidade. E eles já estiveram isso estimulado, digamos, no plano espiritual, né? E nós, brevemente, quando voltarmos, depois também já vamos chegar aqui com outras coisas, tá? É isso aí. O cérebro vai estimulando, o pensamento vai crescendo, crescendo, e nós vamos começar a descobrir coisas que hoje nós fazemos, né, que não deveriam ser feitas, vamos corrigir nossos pensamentos por isso, e vamos crescendo, né, progredindo, evoluindo espiritualmente. É o nosso caminho. Fortalecendo isso, nós podemos nos reportar ao nosso lar, que em 1940, 41, quando saiu o nosso lar, já existia o CD e o projetor do CD. O iPad também. Foi colocado um disco de metal, uma máquina, e que apareceu as imagens. Então, esse fato aí, se naquela época já existia para eles, lá do outro lado, o CD, a internet também já devia estar sendo usada por eles há muito tempo, né? Quem ia falar é a Cláudia? Então, eu ia te perguntar, assim, aquelas pessoas que têm uma depressão e que preferem ficar o tempo todo só dormindo, elas se sentem, assim, mais felizes quando elas estão dormindo, porque elas saem do corpo, elas ficam fora do corpo físico, é isso? Não, feliz não é a palavra, né, Cláudia? Se elas querem se isolar, não é feliz, né? Elas se sentem, assim, digamos, dentro da insegurança delas, do medo delas, elas se sentem mais confortáveis assim. Mas o pensamento delas não para, né? Não para. Justamente em relação ao que provoca isso nelas. Aí já é outro assunto, é meio complicado esse, que já vamos entrar em outra área, entendeu? Tá. Entendeu? Porque vamos ter que falar sobre o porquê, a causa. E são várias, são muitas as causas, né? Feliz não, a gente pode falar que se sente confortado porque está conseguindo, naquele momento, fugir dos seus problemas, digamos assim. Isso, aí é a fuga, eu ia falar isso. Os médicos falam que essa vontade que a pessoa tem de estar dormindo, se está em depressão, é uma fuga. A ciência considera isso como fuga. E foi o que você acabou de falar, que é fugir da situação, que é se desligar do problema. Bom, gente, a pergunta foi estudada, ficou a resposta no ar. Como são 8h29, tá? Vamos deixar a resposta para semana que vem. O que é que vocês acham? Porque tem sempre comentários em cima das respostas. Isso é um assunto muito, muito gostoso, muito, muito importante. Vão ficar sempre... Eu acho que essa resposta poderia ser estudada na próxima quarta-feira. Isso a meu ver. Tá, e depois vocês reclamam que o estudo demora pra caramba, né, seu Roberto? Não, mas é aquele negócio, é aquilo que eu falei no início. Eu já estou... Hoje o estudo já vai me trazer o gostinho de quero mais. Porque hoje o estudo está nos prendendo mais. O estudo está nos prendendo mais. Olha só,